Fala galera, beleza? Bom, vamos para mais um vídeo aqui, análise do mercado. Vamos começar então pelo nosso querido mini índice, né? Querido por uns, odiado por outros. Vamos lá. Bom, ontem no mercado a gente conseguiu identificar uma formação de fundo, né? Você tinha uma possível divergência acontecendo aqui na quinta-feira. Então, esse aqui, né, foi o que aconteceu no pregão de quinta-feira. O pregão de sexta-feira foi essa parte aqui. E o pregão de ontem, essa parte aqui. Então, o que aconteceu em suma? A gente teve uma divergência de alta, aconteceu um movimento ABC aqui para cima. Foi um movimento corretivo dentro do gráfico de 1 hora. A gente consegue perceber isso daqui, ó, de uma forma mais clara, tá? Então, a gente tem um topo bem nítido aqui, ó. Então, se a gente pegar e juntar a movimentação, a gente tem um topo bem nítido aqui. E ele fez um movimento corretivo ABC, mais ou menos nos últimos 2/3 aqui da movimentação de queda, tá? Como é que você consegue ver um movimento ABC? Bom, você tem algumas características, né? Uma das principais características é que a onda A é parecida, não precisa ser exatamente igual, mas ela é bem parecida com a onda C, né? Então você tem o movimento A e você tem o movimento C. E o movimento B é um movimento menor aqui, o que marcaria quase que um padrão conhecido por muitos aí, o pivô de alta, tá? São padrões bem parecidos, mas que têm propriedades diferentes. Enfim, ele fez esse movimento corretivo aqui, sentiu a região da média móvel de 200, começou aqui um trabalho de reversão. Ele reverteu esse micro fundo aqui que aconteceu em tempos gráficos menores, deu uma GBI aqui, deu possibilidade de entrada depois da reversão, né? Um setup de um momento follow through, né? Conhecido como GBI no método do Oliver. É um setup muito bom, é um setup low risk, né? No qual você tem um risco baixo, porque você teria um stop aqui e uma entrada aqui. Enfim, o que está acontecendo agora, né? A gente está vendo claramente um movimento de baixa, né? Um movimento nítido de baixa. Então a gente pegou o mercado em estado wide, né? Em estado afastado, e agora a gente está no mercado, né? A gente foi para o mercado em estado narrow, ou seja, um mercado que se comprimiu novamente para expandir de novo. E parece que o lado que ele escolheu expandir foi o lado da baixa. Possíveis cenários: a gente tem um cenário de rompimento, né? No cenário de rompimento, a gente pode testar até a região aqui do 101.300, mais ou menos 101.000, arredondando, tá? E a região do 100.000. Então 101.000 e região do 100.000 aqui são os próximos possíveis alvos, tá, pessoal? Não significa que o mercado vai cair até aqui, significa que ele pode cair até aqui no dia de hoje, tá? Não vale lembrar que isso aqui não pode, tem chance, e também não tem chance de ser o fundo do Ibovespa. Não tem como saber isso, né? O mercado vai fazer o que ele quiser. A gente apenas trabalha com possibilidades. Então 100.000 pontos aqui, 101.000 são pontos relevantes aqui dentro dessa movimentação, ok? Bom, voltando aqui, então a gente está vendo um claro movimento de baixa. A gente tem um cenário de rompimento e o cenário lateral. O que seria o cenário lateral? Seria o cenário em que ele fica lateral nesse range aqui, no range dos 105.000, mais ou menos, né? Aqui 105.000 até essa regiãozinha aqui de baixo dos 102.000. Então ele fica nesse range lateral aqui de 3.000 pontos, né? É um range bacana, já é um range interessante para se trabalhar, mas ainda assim, para um cenário de longo prazo, você não tem tanta definição, né? Aí teria que acontecer uma lateralização durante um certo tempo para a gente conseguir identificar possíveis cenários dentro de tempos gráficos maiores, né? Mas por enquanto, tendência de baixa, tá? Não busquem fundo achando que o mercado já fez fundo duplo ou qualquer padrão aí que você entenda como interessante para você operar, né? Sei lá, às vezes a pessoa enxerga um ombro, cabeça, ombro, sabe? Então
busquem operar aquilo que está óbvio, e o que está óbvio é que o mercado está caindo, tá? Não tentem maquiar algo que está óbvio. Então é isso, tá? Mercado caindo aqui, respeitem essa movimentação. Para ele reverter essa movimentação, eu vejo como um cenário aqui mais plausível, ele tendo que reverter essa regiãozinha aqui, buscando essa regiãozinha aqui do 106. Se ele reverter o 106, aí sim a gente tem um espaço um pouquinho mais interessante para buscar o 110, tá? Mas em suma, o mercado brasileiro em queda. Vamos falar agora do dólar. O dólar, ele tá no movimento um pouquinho mais chatinho, né? Ontem foi essa análise que eu acabei fazendo. Eu tive problemas com a gravação, já tem um tempo que eu tô tentando resolver o problema com o editor de vídeo. Vamos ver se eu consigo resolver hoje. Mas enfim, isso não vem muito ao caso. A gente tem essa regiãozinha de suporte aqui, né? Seria uma região de trava intermediária aqui e a região de origem de movimentação. Então a gente tem todo esse movimento de alta aqui, um movimento claro, limpo, bonito. Então nitidamente aqui ele corrigiu a região aqui da metade, 2/3, né? Ou 61.8 para quem utiliza Fibonacci, né? O número aqui não importa, mais ou menos a região. Então região aqui de metade, 2/3 ali é a região interessante para se corrigir, tá? Então ele fez essa correção aqui. O que é preocupante, né, é essa falha de topo aqui, né? O que pode acontecer aqui, né? Essa falha de topo ela só é confirmada depois que ele perde esse fundo. Se ele perder esse fundo aqui, você tem um acionamento da lei número 4. A lei número 4 significa que toda vez que o mercado ele falha em fazer uma nova máxima, ele vai buscar uma nova mínima ou uma mínima anterior. A mínima anterior seria essa regiãozinha aqui. Então ele pode buscar essa região aqui e começar a fazer de novo um movimento de alta. Ele continua em uma tendência de alta enquanto ele não romper essa região, pessoal, tá? Não é este fundo e sim esse, ok? Então, movimentação de alta aqui pro dólar, porém, né? Então, um movimento um pouquinho mais cagado, tem uma possibilidade de uma correção aqui no início do dia, tá? Vai depender muito do que o mercado vai fazer com relação a este movimento, tá bom? Vamos agora falar um pouco sobre o mercadão americano, né? Mercado americano. Vamos falar sobre o pai de todos primeiro, né? O S&P 500. O S&P 500, ontem no final do dia, né, a gente teve um movimento bem forte, bem expressivo de queda, tá? Geralmente quando acontece esse movimento aqui, o Oliver chama de Dead Cat Bounce, né? Ou pulo do gato morto, para quem gosta de traduzir as coisas. Que eu não sei de onde que saiu isso, tá, pessoal? Mas o pessoal fala que você é um pouco cruel, né? Mas você joga o gato do prédio, o gato cai na rua, quica e cai de novo, tá? Pra gente, né, num cenário mais amigável, pensa que você tá jogando uma bola de basquete, né, no topo de um prédio. Essa bola cai, né, tá caindo, ela quica aqui, começa a subir e volta a cair de novo. Agora, se a bola subir tudo que você jogou ela, todo esse caminho inicial aqui, né? No caso do inglês lá, o pessoal fala que o gato tá vivo. E você não quer o gato vivo, você quer o gato morto. Então, a ideia é, você tem uma queda violenta e a volta dessa queda, tá? Geralmente a queda, ela tende a dar uma continuidade quando ela é uma queda quase que em 90 graus. E tem uma característica, nessa queda aqui, tem uma característica bem parecida com ela, né? Foi um movimento bem expressivo. Então, o clássico movimento em A, né? O movimento em V que o pessoal fala. Então foi um movimento que deu um boom de alta e ele já falhou a movimentação aqui. Não rompeu o fundo aqui, né? Não rompeu o fundo, só que dentro desse movimento mais expressivo, ele pegou e acabou corrigindo aqui a metade. Então geralmente o lado de correção ali na onde segurar mais ou menos a metade, provavelmente vai ser o lado do rompimento, né? O que poderia acontecer aqui também, ele segurando metade, falha e começa a ficar em um movimento lateral. Então é você trabalhando com cenários. Então, o cenário de rompimento, se não acontece o cenário de rompimento, você tem um cenário lateral. Se tem um cenário lateral, você protege a tua operação e vida segue, tá bom? Com relação a isso, né, a gente teve um movimento forte aqui de queda, perdão. E agora o mercado está
em um movimento aqui de correção, né? Ele acabou sentindo uma regiãozinha de suporte aqui, tá? Agora é o que vai acabar definindo. Se ele romper esta regiãozinha aqui, ó, a gente tem o seguinte movimento. Então, se ele romper esta regiãozinha, o que pode acabar acontecendo? Um movimento ABC aqui, corrigindo até a média de 200, né? Se a gente pegar e prolongar essa média aqui, dependendo de onde o mercado corrigir, se ele corrigir até a média móvel de 20 períodos aqui, está começando a inclinar para cima, a gente pode identificar esse movimento aqui de alta, movimento ABC corretivo, isso aqui para começar a cair novamente, ou então ele reverte toda a movimentação e a gente começa a ver possibilidade de um cenário de alta, isso aqui sendo como um pullback um pouquinho mais complexo, um pullback um pouquinho mais chato de se trabalhar dentro do mercado americano, tá? Mas em suma, por enquanto o mercado está em movimentação de baixa, tá? Sendo o topo de origem aqui, o topo primordial para ser rompido para a gente continuar novamente no cenário de alta. Esse topo de origem de movimentação aqui, o topo que originou a queda no gráfico de 15 minutos, tá bom? Em suma, no S&P 500 é isso. Vamos falar um pouquinho sobre o Nasdaq, né? O Nasdaq acabou puxando um pouquinho a queda ontem, né? Ele deu um boomzinho na abertura, começou a subir forte. Opa, isso aqui não é a Nasdaq, mas tá. Vamos falar do Nasdaq primeiro, já que eu comecei a falar dele. Então o Nasdaq ele começou aqui um movimento forte de alta, né, para a abertura. E na abertura aqui ele já começou a cair, começou a degringolar para baixo. E depois começou a puxar os outros índices para baixo também. Então foi um movimento bem forte de queda. O que acabou acontecendo aqui, tá? Movimento lateral aqui, então a gente tinha como origem desse último movimento de alta este ponto, foi rompido, pullback de 50%, voltou 30%, voltou. Então a gente tem como topo de definição aqui, um topo para continuar o movimento de baixa, movimento, tá? Não tendência, seria essa região aqui. Então, de novo, a gente tem alguns cenários de possíveis ABCs aqui, corrigindo até a média móvel de 200, ele já sentiu uma região de correção intermediária aqui no gráfico de 4 horas, se você for ver aqui, né, referente a toda essa movimentação de alta aqui, a gente está corrigindo na metade, tá? O mercado está sentindo a metade do movimento, então ele pode fazer um bounce aqui e começar a subir novamente. Por isso que é importante você fazer um trabalho de múltiplos tempos gráficos, para você entender o que o mercado vai fazer não, né? O que ele pode acabar fazendo, tá? Mas o mercado aqui ele tá caindo, né? Não é porque ele só chegou no 50% do gráfico de 4 horas que é uma compra certa, né? Você tem alguns pontos para que aconteça essa compra. Você tem que reverter a última barra, você tem que reverter o último movimento, você tem que ter alguns gatilhos de entrada de confiança. Não é qualquer porcaria que você vai acabar comprando só porque bateu no suporte do H4, tá? São coisas diferentes, né? Você fazer uma análise e você fazer uma operação. São coisas que andam em conjunto, mas que cada um tem o seu papel ali, né? Não é porque a análise já bateu aqui que você tem um cenário futuro completamente preditivo, né? Você não consegue prever o que vai acontecer. Enfim, então movimentação de baixa aqui para o Nasdaq, ele está dentro do range da última barra relevante. Dentro desse range aqui a gente tem possibilidade de rompimento aqui para baixo, ok? E em suma para o Nasdaq é isso, você tem uma movimentação de baixa bem forte. Vamos falar um pouco mais sobre o Dow Jones, né? O Dow Jones, ontem ele estava um pouquinho mais feio para analisar, hoje ele já está mais bacana. Mesmo cenário dos 3 índices, então movimentação de baixa, sentiu o suportezinho da H4 aqui, fez um pullback um pouquinho mais violento. Então, de novo, esse pullback aqui ele pode marcar um ABC, né, para testar a região da média móvel de 200, e falhando a região da média móvel de 200, ele pode buscar o fundo novamente, tendo que romper o fundo intermediário do ABC, tá? Mas em suma também movimentação de baixa, não tem nem muito o que falar aqui, né? A gente tem as médias em estado narrow, né? Médias que se comprimiram, deram origem aqui, ela está num processo de expansão. Então, de novo, é um movimento aqui que pode se prolongar, tá? Principalmente se o cenário americano ali azedar um pouco, tá? Então, o mercado ele está preocupado ali com algumas questões relacionadas à Covid, está preocupado com relação à inflação, está com medo da inflação não ser uma inflação
transitória, então você tem alguns fatores macroeconômicos e políticos ali acabando, né, influenciando. Como a gente também está no cenário em que você tem o inverno, né, acontecendo lá na Europa, né, a chegada do inverno, você tem um aumento de casos de Covid ali, isso também está, sabe, realimentando um cenário que a gente acabou vendo no final de 2019 para o início de 2020, né, onde começou os lockdowns. Então isso está reacendendo ali uma memória ali no pessoal que está um pouquinho mais afoito, né, tá um pouquinho mais com medo ali desse cenário se repetir novamente, tá? Então tomem cuidado, tá, pessoal? Não, se exponham ao risco, mas não testem a água antes de você entrar no mar de tubarões, tá bom? Bote a pontinha do dedo, porque se você for perder, você perde só a pontinha do dedo, você não perde a tua perna, ou pior, né, a tua vida. Então, em suma, é isso, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da análise. Forte abraço, tá? Dúvidas, sugestões, estou sempre aberto. Bom pregão a todos. Até mais. Tchau, tchau.